Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma, gravando essa videoaula aqui para responder a nossa atividade número 1, de Química, onde a gente aprendeu, na aula passada um pouquinho mais sobre o que é Química e fizemos algumas atividades, alguns exercícios. Bom, pessoal, só recapitulando, Química é o ramo da ciência da natureza que estuda a matéria, suas propriedades, constituição, transformação e energia envolvidos nesse processo. Ou seja, Química estuda as transformações da matéria e tudo aquilo que tem relação com isso. A gente vê, pessoal, que quando a gente olha para a Química, ao longo de toda a história da humanidade, a gente pode perceber facilmente algumas contribuições proporcionadas por ela, como, por exemplo, o desenvolvimento dos alimentos industrializados, o aumento do prazo de validade dos produtos, o aumento da eficácia da ação dos cosméticos, desenvolvimento de medicação para combate às mais variadas doenças, desenvolvimento de fontes alternativas de combustíveis, produção de substâncias em laboratório, desenvolvimento de técnicas e soluções para problemas ambientais. Certo, pessoal? Isso aí algumas coisas, exemplos de áreas onde a química contribuiu bastante nos últimos anos, certo? A química geral ela estuda o quê? Um pouco sobre a matéria, os estados físicos da matéria, as propriedades da matéria, substância, mistura e átomo, que são os conteúdos que a gente vai estar vendo durante todo esse primeiro ano, certinho? Com isso, pessoal, a número 1 aqui vem e fala o seguinte: certas propagandas recomendam determinados produtos, destacando que são saudáveis por serem naturais, isentos de química. Só que um aluno atento percebe que essa afirmação é o quê, pessoal? Ela é enganosa, pois confunde o leitor, levando a crer que química significa não saudável, artificial. E a gente viu que química nada mais é do que o quê? O estudo das transformações da natureza. E a gente observa a transformação da natureza, ou seja, observa química tanto artificial como natural. E tudo isso faz bem. É lógico que a química ela pode fazer mal usada de forma negativa, mas a química está presente em tudo, em todos os seres vivos. Certo? Toda vez que a gente observa uma substância A se transformando em substância B, como por exemplo o amadurecimento de frutos, como por exemplo o crescimento, nosso processo de gestão, de respiração, de visão, de pensar, tudo isso são possíveis através de reações químicas. Então química não é algo que faz mal, certo? Então essa alternativa é enganosa. A número 2 fala o seguinte: nos últimos 60 anos a população mundial duplicou enquanto o consumo de água foi multiplicado por 7. Da água existente no planeta, 97% são de água salgada, mares e oceanos, e 2% formam geleiras inacessíveis e apenas 1% corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva de recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento da população humana. Se esse ritmo se mantiver, em alguns anos a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro e caro. Pensando sobre isso, sobre o uso da água, considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce seria o que, pessoal? Fazer uso exclusivo da água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade da água dos rios? Não, pessoal. Na verdade, é elas que alimentam as águas dos rios, muitas vezes. Desviar a água dos mares para os rios, de maneira a aumentar o volume, não adiantaria, porque você estaria salgando a água doce. Promover a adaptação das populações humanas ao consumo de água do mar. Pessoal, é possível transformar a água do mar em água potável, mas é bem caro, certo? Então não é algo tão viável. Letra D. Reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais, otimizar o uso da água potável e aumentar a captação de água da chuva. Isso sim pode ser uma alternativa viável. Realizar descarga de resíduos municipais e industriais diretamente nos mares. Não adiantaria nada, pessoal, porque está matando os seres marítimos, onde que a gente se alimenta deles também, peixes, frutos do mar, entre outros, e isso aí acaba prejudicando todo o ecossistema. Então a alternativa correta é a letra D, certo? A número 3, pessoal, vem falando sobre um texto do rio Tietê, cujo nome em língua indígena significa caudal volumoso. Se escreve entre os mais importantes do Brasil, não por seu tamanho ou volume de água, mas pelo seu significado histórico. O Tietê atravessa a cidade de São Paulo, que está localizada em seu leito superior, onde recebe dois efluentes principais, o Tamanduateí e o rio Pinheiros, que formam com ele uma espécie de colar circundando o município. Hoje, devido à poluição, o sistema circundado pelos três rios recebe a denominação de o colar de esgotos.
de São Paulo. Considere as afirmações preventivas para impedir que um rio chegue ao estado que se encontra o rio Tietê na cidade de São Paulo, que hoje ele é considerado quase um rio, né, morto, certo? Que não dá nem para recuperar ele, de tanto esgoto, de tanto lixo que foi jogado e ainda é jogado nesses rios. Bom, vamos lá. Primeira alternativa fala o seguinte: instalar rede de esgoto para evitar que os despejos domésticos cheguem ao rio. Sim, essa é uma alternativa, porque tem muitos lugares que não existe, eles jogam direto no rio. Número 2. Exigir das indústrias o tratamento de seus efluentes antes de despejá-los nas águas do rio. Sim, essa é uma alternativa muito boa também, né? Porque tem muitas indústrias que jogam seus dejetos, né, sem tratamento direto no rio, e isso polui e mata a vida, né, daquele rio. Terceiro, monitorar a ocupação dos mananciais. Também é algo viável, porque muitas vezes, né, essas indústrias jogam de forma ilegal. Então, se monitorar, né, a gente consegue o quê? Um melhor combate à poluição de rios. Não falando do Tietê em si, mas de todos, né? E número 4, esclarecer a população acerca dos prejuízos que podem acarretar a poluição de um recurso hídrico. Também é algo muito bom, né? Educação, né? Educação ambiental é algo muito bom. Logo, a resposta correta, né? A alternativa que engloba todas as válidas são a letra E. 1, 2, 3 e 4. Todas estão corretas. Certinho, pessoal? Tá aí respondida. Qualquer dúvida é só me procurar.